Tá gravando agora. Tá, bom dia a todos, então. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de literatura e psicanálise. Eu quero abrir esse encontro hoje com um texto que está na introdução do Mundo da Escrita, não sei se vocês conhecem, do Martin Puchner, que eu acho que vai ilustrar bem o nosso projeto aqui hoje, né? E a importância da literatura em todos os campos, não só na psicanálise. Então vamos lá, ele coloca o nascer da Terra. Às vezes tento imaginar um mundo sem literatura. Eu sentiria falta dos livros nos aviões, livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra nas estantes, e as minhas não estariam transbordando. A indústria editorial não existiria como a conhecemos, nem a Amazon, e não haveria nada em minha mesa de cabeceira quando não consigo dormir à noite. Tudo isso seria lamentável, mas mal arranha a superfície do que seria perdido se a literatura nunca tivesse existido. Se as histórias só fossem contadas oralmente e nunca tivessem sido escritas. Um mundo assim é quase impossível de imaginar. Nosso sentido de história, da ascensão e queda de impérios e nações, seriam completamente diferentes. A maior parte das ideias filosóficas e políticas nunca teria existido, ou teria sido esquecida, porque a literatura que deu origem a elas não teria sido escrita. Quase todas as crenças religiosas desapareceriam junto com as escrituras nas quais foram expressas. A literatura não é apenas para os amantes dos livros. Desde que surgiu, há 4.000 anos, ela moldou a vida da maioria dos seres humanos que vivem no planeta Terra. Portanto, não, né? E por isso também que o Lacan abre os escritos em 1966 com a carta roubada do Edgar Allan Poe, que nós vamos trabalhar hoje aqui. E para essa empreitada nossa aqui, a convidada hoje é a doutora Raquel Costa. A doutora Raquel é doutora em educação pela USP, graduada em letras, português e espanhol e mestre em letras e literatura pela Unesp. Então, eu deixo vocês agora nessa excelente companhia da doutora Raquel e vamos lá partilhar este ponto e articulado com a psicanálise. Bom dia, Raquel. Bom Vamos dia. lá. Obrigada, Maria Odete, pela apresentação, pela parceria, pelo convite. Bom dia a todos e todas, né? E agradeço já a presença também de todo mundo aqui, né? Começar aí a falar desse conto A Carta Roubada do Poe, e depois a Maria Odete nos ajuda, né, com essa articulação com as reflexões psicanalíticas. É, bom, eu proponho uma conversa, né, de maneira que sintam-se à vontade para abrir os microfones no decorrer, inclusive. Não sei se todos leram, né? Então eu não vou partir desse pressuposto, inclusive, mas quem tiver lido vai ser muito agradável para mim se puder compartilhar, fazer trocas, não é? Nessa empreitada aqui, como a Maria Odete fala sobre, né, tomando por base a leitura do conto de Poe. Então, situando brevemente o Allan Poe, né, um literato ali do século XIX, começo do XIX, um literato norte-americano, né, morreu jovem, com cerca de 40 anos. Nasceu em 1809, nasceu e morreu em 1849, mas mesmo tendo uma vida tão curta, né, deixou aí um legado a ponto de Lacan retomar, né, uma de suas obras e introduzir uma grande obra lacaniana que é Os Escritos, como a Mariodete falou, né? O Poe, acredito que todos nós saibamos, porque é interessante que é uma literatura que já começa ali no fundamental, né? Eu dou aula para os alunos do ensino médio, enfim, integrado, técnico, superior, e eles, quando eu pergunto do Poe, muitos já conhecem o Poe, então isso para mim é bem interessante, como é uma literatura ainda
é bem lida e que bom, né? E conhecido principalmente por seus contos de terror, contos de mistério, contos de suspense. E aí o que agrada o Lacan é especialmente essa literatura policial, né? Policial aí, a gente problematiza depois que caminho o romance, o conto policial segue aí, né, nesse conto A Carta Roubada. Né? Então, Poe é conhecido também como aquele que é um dos primeiros contistas norte-americanos. Então, ele tem muitos estudos sobre o conto, né? Tem uma resenha interessante dele que ele faz da produção de Nathaniel Nettle, e esqueci o sobrenome do Nathaniel, só que ele fala justamente sobre a produção contista desse autor e mostra como o conto é um texto interessante, principalmente pela extensão. Um texto que, de acordo com Poe, deveria ser lido sem tanta interrupção, né? Ele compara, nesse caso, o conto ao romance, né? O romance a gente para, depois para voltar àquele sentimento da leitura que foi interrompida, né? Diz Poe. É diferente no caso do conto, que para ele é um texto ali que precisaria ser lido até mais ou menos 2 horas e meia, né? Lembrando dessa resenha que ele faz, no sentido de que é um texto que, né, permite que esse sentimento, que essa sensação do leitor se prolongue, né, desde o começo do texto até o final, né? Me pergunto se o que Poe falaria, por exemplo, de textos tão curtos como temos hoje, né? Como microcontos, por exemplo, os nanocontos. Trabalhamos, enfim, aí muito comumente numa sala de aula, por exemplo, né, de língua portuguesa. Mas, enfim, pensando também um pouco como esse que introduz, inclusive, uma teoria sobre o conto, né? Ele que também fez isso na poesia, enfim. E, como sabemos, também um grande precursor do romance policial, que depois vai ter aí um grande apogeu com, exatamente, Nathaniel Hawthorne. Exatamente, muito obrigada. Diogo Rufato, né? E aí também um grande precursor do conto policial, que vai ter lá o seu apogeu com Sherlock Holmes, enfim, né? Bom, só introduzindo, contextualizando, né, o Alan Poe, o autor Alan Poe. E aí nós chegamos à Carta Roubada, esse texto que nos traz aí um mistério, e um mistério um tanto diverso, né, do que a gente vê como romance policial, porque a gente já sabe o que foi extraviado, a gente sabe quem roubou o objeto, né? E aí o interessante disso para a gente aqui que vai ser observar como o Poe ele propõe, né, um novo paradigma de análise, né, um novo paradigma epistemológico, inclusive, que é pensar a análise de um fato, tendo-se por base que nem sempre o que é tão óbvio e evidente, é, aliás, que às vezes o mistério está bem ali no que é óbvio e evidente, né? Que às vezes é essa tamanha obviedade em sua simplicidade que torna justamente complicado a descoberta desse mistério por parte especialmente aí de um dos personagens que é o Monsieur G, o delegado, né, o inspetor aí, que é incumbido de resolver esse crime, né? Então, fazendo uma breve retomada do conto, nós temos aí um narrador que narra todo esse mistérios, digamos aí, todo esse suspense envolvendo essa carta que é roubada. Esse narrador é amigo de Poe, né? Essa relação da dupla, desse amigo que narra de um detetive que é o Auguste Dupin, né? Que narra sobre esse procedimento analítico de Auguste Dupin, já acontece num conto anterior do Poe, que é mencionado inclusive no começo desse conto, A Carta Roubada, que é os assassinatos, né, os crimes na Rua Morgue, né? Cuja leitura eu, inclusive, recomendo, porque ali no assassinato da Rua Morgue, o Auguste Dupin, em algum momento eu confundi aqui, Poe e Dupin, né? Em algum momento, o Dupin expõe também ali o seu método analítico, o seu método que se baseia na especulação. E existe nesse outro conto, inclusive, Os Assassinatos da Rua Morgue, uma cena em que o Poe adivinha o que o seu personagem amigo narrador está pensando, né? E quando esse personagem narrador se surpreende com o fato do Augusto Dupin descobrir o pensamento dele, o Dupin vai explicar e explica também para o leitor qual a rede de associação que ele foi seguindo para poder chegar à ideia do pensamento do personagem, que se assusta com o feito, né? Embora seja vejamos ali umas descrições que a gente pensa assim, nossa, será? Não está um tanto do absurdo aqui?
que também vai acontecer em alguns momentos da carta roubada, fica para mim como um ponto interessante o modo que a gente já vê ali uma rede de associações por meio de inferências, não são inferências aleatórias, e é isso que vai caracterizar o paradigma, esse novo paradigma de análise que o Dupin apresenta aqui, que é um tipo de inferência baseada também no rigor, né? Então, existe um rigor que depois o Carlos Gisberg vai chamar de um rigor flexível, que é baseado numa investigação que se baseia assim, em hipóteses e especulações, mas que tem algo ali que delimita esse processo no sentido de que não é à toa que ele acontece, né? É mais para o final do conto eu traço esses paralelos, incluindo esses estudos sobre esse método chamado de método abdutivo, né? Trazendo aí o Carlos Ginsburg para ajudar nesse processo e mencionando assim brevemente a Lúcia Santaella, que na semiose, né, na semiótica pensa um pouco esses processos também. Né? Então, só retomando o conto, que é um pouco longo, né? Retomando assim os pontos principais, então, tem já no começo, assim, a alusão a esse outro conto do Poe, que é os assassinatos na Rua Morgue, e também o caso da Marie Roget. Esse conto de Marie Roget já é baseado em fatos reais, né? Houve um crime em Nova York de uma vendedora de cigarros, e depois o Poe ambienta isso em uma ambientação parisiense, né? Então, esse outro conto é interessante pela linha que faz, assim, justamente com essa linha da verossimilhança, porque é baseado de fato em fatos reais, não é? Então, existe aqui um personagem que fala: olha, estávamos conversando sobre esses outros mistérios, né? Aí entra em cena abruptamente, irrompe a cena, né? O Monsieur com um caso, um disparate, né? Que é o fato de uma carta ter sido roubada, saber-se quem foi, né? E esse objeto não. Né, os policiais não conseguirem, né? O detetive, o inspetor de polícia não conseguir acessar esse objeto roubado, mesmo sabendo com quem ele está, mas não necessariamente onde ele está, né? Como o conto é longo, eu separei aqui algumas partes para essa recapitulação, né? Mas chama a atenção que as menções iniciais desse inspetor, do Monsieur, que fala assim, olha, já fizemos de tudo, e o Dupin fala, trata-se, na verdade, de um caso muito simples, né? Tomando alguns enunciados que depois a Maria Odete pode até retomar pensando nessa obviedade que fala, esse é o pé da letra que se esconde o tempo todo aqui, né? E aí uma alusão também a essa própria citação em latim, né, que introduz o conto, que é uma citação de Sêneca, embora alguns especialistas não tenham tido dificuldade em encontrar em Sêneca e encontraram em Petrarca, enfim, né? Mas tem uma situação aí que faz alusão a esse que não pode haver nada mais odioso, né, do que uma sabedoria baseada num excesso de certeza, baseada num excesso de esperteza, né? E aí a alusão de Dupin de que, olha, talvez o caso esteja tão difícil porque ele é muito evidente, justamente, né? E aí, o que chama a atenção desse narrador é a explosão de risos desse inspetor que acha, olha, Dupin, que é isso, né? Como assim? Algo que é tão simples que eu não consigo encontrar, né? E narra Dupin, então, aqui na sequência do conto, a cena do roubo, né? Eu acho essa cena muito interessante porque essa cena em que essas pessoas, né, enfim, que ocupam um lugar muito destacado na sociedade, que depois o Lacan vai fazer referências como sendo o rei e a rainha, né, mas aqui no conto são essas personagens que ocupam esse status social elevado, né, a cena do roubo me chama muito a atenção pelo entrecruzamento de olhares, né, alguém que pega uma carta, né? No momento que pega essa carta, alguém entra em cena, né? Chega alguém e vê, ela quer esconder essa carta, chega um outro personagem em cena e percebe pelo movimento de impasse dessa personagem que tem a carta que algo ali, né, lhe causa algum tipo de desconforto, que é o ministro D, essa terceira pessoa em cena, que troca essas cartas, né? Resumir brevemente aqui a cena do roubo da carta, troca essas cartas, uma estava ali em cima da mesa do lado da personagem, enfim, complicando a situação dessa personagem que perde essa carta, né? Embora eu tenha falado aqui brevemente, numa nossa releitura, a gente vai ver como que se dá os olhares desses personagens, né? E como se a gente pensar então, pensar então, considerar que é a rainha, o rei entra em cena, depois o ministro D,
e como o rei tem um olhar muito encoberto para tudo que está acontecendo, enquanto os dois outros personagens se vê ali numa situação, né, furtiva, digamos assim. Tanto é que um objeto é furtado, né, que é roubado. E aí, então, o Monsieur G continua explicando, né, que é necessário, então, recuperar esse objeto desse ministro D, né? Então, dando sequência à sua narração, o Monsieur G explica, olha, fizemos de tudo. Ele usa uma expressão, inclusive, assim, esquadrinhamos todo o local, um microscópio, né, moderno à época, que dava conta de vasculhar todos os microcantos daquela região, e aquela carta não está ali, né? Então, avançando aqui na narração do Monsieur G, um dado importante para a gente observar é o primeiro cuidado que ele teve, que foi de esquadrinhar tudo isso, né? E aí, alguns preconceitos desse personagem começam a surgir, né? Eu uso aqui a palavra preconceito, mas a gente podia usar, pensar em julgamentos, né? Que é o fato, olha, foi fácil fazer isso porque o ministro D morava no hotel, num determinado ambiente cujos empregados ficavam afastados, e como esses empregados eram todos napolitanos, seria fácil de embriagá-los, algo nesse sentido. Ou seja, ele vai criando, vai deixando ver que existem uns pré-julgamentos dele com relação a esses personagens, né? Que na visão dele seriam facilmente compreensíveis em suas estratégias, digamos assim, né? Então, esse é um primeiro movimento. Um outro momento, ele se referindo ao ministro de, diz, né, para mim, eu estou colocando aqui como certos preconceitos, porque tem a ver com o processo de análise, né, referindo-se já ao ministro D como um poeta, né, então, sendo ele um poeta, ele é então tolo, é a relação que ele faz, e de modo que a carta onde ele escondeu seria facilmente encontrada, né, e esse ponto é muito importante, eu creio, para o conto, porque Poe, que assume que também escreve versos, vai dizer, olha, pelo fato dele ser poeta, mas tem um outro detalhe também mais à frente que vai ser revelado ao leitor, que ele é poeta e matemático, né? Então, se fosse só matemático, diz Poe, e tem uma reflexão também sobre a matemática nos assassinatos da Rua Morgue, né? Sendo só matemático, aí, ok, talvez mais fácil descobrir essa carta. Mas ele é poeta e matemático, né? Então, essa relação intrínseca entre essas duas características desse sujeito é que vão fazer com que ele não seja assim tão enquadrado em moldes universais para esse inspetor de polícia, né, e os policiais que o ajudam, porque ele talvez não seja tão óbvio assim, ou porque a sua obviedade só está à luz, digamos assim, a quem que, como o Dupin, se põe à espreita, né? Em determinado momento do conto, o Dupin diz: olha, eu fui lá com o intuito de suspeitar. Eu não fui lá com a certeza de que a carta estava lá escondida em buracos. Eu fui lá justamente com essa postura subjetiva de intuir, de especular, né? E é muito interessante que nesse momento da cena do conto, Dupin coloca uns olhos, ele fala assim, coloquei óculos verdes, eu entendo assim, talvez óculos escuros, alguma coisa assim, porque ele tinha como objetivo desviar o olhar, né? Então, o Monsieur G conversando com ele com os olhos vendados, assim, conseguia deslocar essa visão e perscrutar todo o ambiente a ponto de chegar a esse local da carta que estava ali, né? Enfim, sobre a lareira, à vista de todos, né? Isso que é interessante, né? Então, esses pré-julgamentos desse policial acabam encobrindo essa visão. É isso que eu quero dizer. Ele que defende um método tão cartesiano, né, que é de esquadrinhar, delimitar cada milímetro daquela região, algo escapa. E o que que é que escapa? Né? Justamente isso que é tão evidente, né? E o Dupin se aproveita disso, né? Diz, volta lá, faz isso de novo, confirma para mim. Algo que eu já suspeito que não, né, que não é bem assim, né? Enfim, colocando em questão o Dupin, essa máxima minuciosidade, que é um termo aqui da tradução que a gente usou como referência, né? Essa máxima minuciosidade que, feita do jeito que foi feita, deixou algo escapar, né? Então, bom, aí, enfim, esse suspense continua. É, tem alguém com o microfone ligado, gente, se puderem, ou então se quiser falar nesse momento, é que tá só um ruidinho, né?
E, enfim, dando sequência, depois de um mês, nada resolvido, Monsieur G volta até Dupin, fala então da situação, né, que ainda não foi revelada, ele que pode receber uma grande quantia em dinheiro, se revelar esse mistério, né? Isso foi duplicado, triplicado, não me lembro bem. E ele menciona: olha, eu estou a ponto de dar 50 mil francos a quem então descobrir, me ajudar a descobrir esse mistério. E Dupin diz: você faz mesmo esse cheque, né? Faz. Então pega lá o cheque da sua gaveta ali, assina o cheque, e Dupin lhe entrega a carta, né? O que deixa, inclusive, o narrador do conto muito perplexo, né? Como assim? E aí, um outro momento do conto, um segundo movimento aqui, que é quando Dupin consegue, começa a explicar aos leitores, né? Começa a explicar ao amigo e aos leitores como que ele desvendou e conseguiu essa carta, né? Então, aqui é um outro momento bem interessante que o Dupin vai apresentar uma cena que aí a Maria Odete pode complementar e até me corrigir nesse sentido, que tem relação com a questão da identificação. Não é? Ele ilustra com o caso de uma criança que está jogando com umas bolinhas de gude e essa criança consegue manter uma relação de analítica ali com quem está jogando, com quem está brincando, porque consegue prever, né, o que esse seu oponente está ali ludibriando, especulando, né? Observa as feições, observa o gesto, observa as palavras que são ditas, e resumindo, então, entra aqui o elemento subjetivo, né? Que são essas medidas que foram pensadas assim, essas medidas que foram pensadas para o Universal caem por terra. Quando esse personagem, criança que brinca com as bolinhas e consegue ir adivinhar o par ou ímpar, ele começa a analisar cada sujeito em sua individualidade, né? Ou melhor ainda, né? Em sua subjetividade. Então, cada sujeito, esse aqui tem uma característica um pouco mais ou menos tola, né? Então, e aí o Dupin começa então sua explanação sobre o sistema de adivinhação, que se baseia principalmente nessa identificação baseada no intelecto do raciocinador, que é como aparece no conto, né? Como que pensa, como que consegue supor esse meu oponente. E a partir daí, então, né, ele continua explicando a seu amigo narrador como que ele na verdade, é uma crítica a um sistema positivista, a um modelo cartesiano, né? Digamos assim, a um paradigma cartesiano, que é de pensar que se pode aplicar um método a todos os sujeitos possíveis, né? A uma grande massa. Quando, na verdade, se dá aí um exagero na aplicação de um método, né? De princípios da investigação, é isso que ele vai mencionar, e apresenta em contrapartida esse outro paradigma, que eu estou chamando aqui de paradigma indiciário, inspirada no Carlos Ginzburg, né? Que é esse paradigma que se baseia assim nos detalhes, nas inferências, nas evidências, mas se baseia principalmente naquilo que cada sujeito tem de único e singular e nas marcas que esse sujeito deixa, nas suas atitudes, nas suas obras, enfim, nos seus afazeres, né? Caminhando um pouco mais no conto, ele começa então, e aí é o momento interessante também, que ele começa a contra-argumentar essa lógica matemática, né? E em posição à lógica dos matemáticos, da álgebra, enfim, ele apresenta a lógica abstrata. Olha, essa lógica abstrata que é baseada num paradigma indiciário, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele. E diz, né, o ministro D não. O ministro D, na verdade, não ignorava toda essa reflexão baseada no universal da polícia. Por isso, ele conseguiu, por bastante tempo, não sei exatamente agora, um pouco mais de um ano, talvez, alguns meses, né, esconder essa carta de todos, né? Esse diálogo é bem interessante, vou avançar aqui também, é quando o Dupin começa a dizer, olha, por demasiado simples que foi, é que se tornou tão difícil a descoberta, não é? Explica então como aquela cena em que vai à casa do ministro D especular tudo, esquece a tabaqueira, volta no outro dia com a ajuda de um outro personagem
tem uma cena de tiro na rua, o ministro D vai até a janela, ele consegue então capturar a carta. E aí um outro importante detalhe no conto é justamente o que aconteceu com essa carta, né? Uma carta que foi amassada, uma carta que foi dobrada, esmagada, né? Outras iniciais foram marcadas nela, e o que é bem interessante também, que vai nos levar ao que Lacan, né, vai já introduzir no seu conto desse princípio de repetição, esse automatismo de repetição, o Augusto Dupin faz algo parecido, né? Ele faz uma outra carta e coloca no lugar dessa outra carta, fazendo uma outra cena de repetição mais diferente, né? Uma cena de repetição diferente, porque ele consegue, enfim, fazer toda essa análise da qual estamos mencionando aqui, e acaba por dar, digamos assim, a palavra que me vem agora, dar um golpe, né, naquele que fez o golpe primeiro, né? Então a cena novamente se movimenta aí. E para finalizar, então, essa retomada, né, com essas breves análises, ele deixa um indício. Isso para mim é bem interessante, né? Na sua carta. Primeiro que o ministro D conhecia a letra, e novamente aqui esse paralelo que a gente está fazendo com a la lettre, né? A letra, volta aqui, o Dupin deixa declaradamente explícito que é a sua letra, porque o ministro a conhece, e diz, né? Né, sobrepujar em astúcia, achei que seria uma pena deixar de dar-lhe um indício. Ele deixou. Ele conhece bem minha letra e assim apenas copiei e cita, né, um outro trecho aí ao final, fazendo alusão a Atreu e Triestes, que é uma referência aí à mitologia, né? Então, a esses personagens em que um pensando que ia se sobrepor sobre o outro, na verdade, é, digamos assim, vencido pelo outro, né? Enfim. E aqui eu concluo essa retomada do conto e passo a esses paralelos. Só pensando aqui que eu ia. Ah, lembrei. Eu ia mencionar uma outra coisa e quase que escapou, que me chamou muito a atenção nessa troca final das cartas, é a própria assinatura, né? Porque a inicial do ministro D é D, né? E do PAN faz a mesma coisa e deixa a sua inicial, que é de D também, que é do PAN, né? Então, novamente, essa questão de, enfim, essa questão especular, especular nos dois sentidos, né? De especular, inquirir, inferir e analisar, e especular porque é especulativo no sentido de imagem, né? Dessa questão especular que reflete, é isso que eu quero dizer. Uma imagem que se reflete e se repete nesse jogo final aqui da cena, né? É, eu fiz aqui uma folha só de análise, mas eu acho que ao longo dessa retomada do conto eu consegui retomar muita coisa, né? Depois eu vou ler um pouco mais com calma disso. Mas os paralelos que eu gostaria de fazer, que estou chamando aqui de alguns complementos, é justamente sobre a questão do paradigma indiciário. Quem aqui já tiver lido, né, Mito, Emblemas e Sinais do Gisborne, também convido aí ao nosso debate daqui a pouco, né, essa interlocução, porque ali, nesse livro do Ginsburg, tem um capítulo, né, em que ele vai apresentar esse método, que ele fala sobre o método moreliano, na verdade. Ele apresenta uma técnica de arte de Giovanni Morelli, né, que é baseado no reconhecimento de falsários, na verdade, né? Morelli, crítico de arte, enfim, ia até os museus e conseguia descobrir obras falsas quando observava principalmente detalhes dos lóbulos das orelhas e dos dedos, né? Então, seja na pintura, seja na escultura. Né? Então, o Ginsburg fala, inclusive, que parecia que ele tinha um arquivo policial, né? Pelos desenhos, pelos traçados que ele fazia, porque os falsários, em geral, não se detêm nesses detalhes, né? E aqueles observadores que também não se observam nesses detalhes não vão conseguir identificar a obviedade da falsidade nessa linha de reflexão, né? E aí o que me chama a atenção, eu retomei o livro, inclusive, é que o Ginsburg faz alusão ao conhecimento que Freud teve dessa técnica de Morelli, né? Quando Freud escreve ali o Moisés, e vai falando sobre os detalhes daquela pintura, né? Ele faz alusão a esse método moreliano e falando, olha, muito desse método tem relação direta com os princípios da psicanálise, né? E ali a gente está no momento em que ele está, o Freud, escrevendo seus tratados sobre histeria com Brauer, né? E um pouco depois é que ele vai sistematizar, então, a questão do inconsciente e essa análise baseada em vestígios, né? E depois vem Lacan e nos diz que esses vestígios podem estar à luz, né? À luz dos fatos, né?
Então, me interessa aqui para a gente observar como esse método moreliano, que vem da arte, inclusive, né, da crítica de arte, contribuir em algum sentido para Freud pensar nos mecanismos de análise da psicanálise, né? E é interessante, mas isso um pouco mais para frente, né? O Conan Doyle vai escrever um texto chamado A Caixa de Papelão, né? Embora o método do Sherlock Holmes seja diverso do de Poe, né? O Poe tem muito mais do método abdutivo, na minha leitura, né? E o Sherlock Holmes tem muito mais do método dedutivo, tanto que fica muito claro, né, a explicação do método que o Holmes faz, né, do seu método. Mesmo assim, eu acho muito interessante esse conta-caixa de papelão, que é justamente o fato, um conto em que o Sherlock Holmes consegue descobrir o caso em questão, porque ele observa os detalhes das orelhas, né? Uma personagem recebe duas orelhas numa caixa de papelão, enfim, para descobrir, enfim, se houve um assassinato ou não, né? E aí, só sistematizando um pouco mais, o que eu tenho chamado várias vezes de método abdutivo, né? Eu estudei um pouco esse método no meu doutorado, porque eu trabalho com versão de texto e eu analiso justamente detalhes, né? Eu trabalho com reescrita, então quanto mais versões um texto tiver, para mim é melhor, né? E eu observo justamente aquilo que escapa na materialidade textual e que muitas vezes nem se manifesta nela, se dá no nível da enunciação, né? Então eu mobilizei esse método, esse paradigma indiciário, porque me ajudou muito a observar aquilo que muitas vezes a gente deixa escapar porque pensa justamente que não estaria ali, por exemplo, né? Quando a gente analisa vírgulas, por exemplo, é muito interessante ver, inclusive, esse processo, né? E, junto a isso, esse método abdutivo, que para mim, inclusive, à época, eu falei, nossa, foi que interessante, né? Uma proposta de paradigma epistêmico, paradigma epistemológico de análise, que é baseado naquilo que eu suspeito, né? E como diferenciar nesse sentido a subjetividade, ou dizendo de outro modo, não cair no subjetivismo ao pensar na subjetividade, né? Que é justamente essa questão do rigor flexível que o Ginsburg apresenta na análise. Ou seja, por mais que eu observe indícios, enfim, e se quero eu fazer algo no campo da ciência, alguma coisa de verificável tem que existir ali, né? E depois, quando o Dupin, por exemplo, nos mostra os fatos e as cenas, a gente consegue observar que tem ali, né, no plano do texto, coerência, né? E no que se refere ao método que ele apresenta, uma certa lógica, que ele chama de lógica abstrata, e que faz sentido, né? É isso, enfim, que eu penso quando eu analiso esse conto, né? Então, esse método abdutivo, que difere do indutivo e do dedutivo, é esse que articula justamente essa lógica abstrata com a lógica matemática, né? Essa interface, né? A Santaella estuda muito isso, recorrendo ao Peirce, né? O Charles Peirce. Então, quem estuda um pouco da semiótica provavelmente já deva ter ouvido, né? Compreende inclusive melhor do que eu, e aí faz referência aí pesquisando um pouco mais, só para deixar um pouco mais clara essa definição de abdução, seria então esse ato cognitivo de gerar uma hipótese explicativa intuitivamente, mas com base em dados e crenças que fomos acumulando ao longo da experiência, que precisa ser averiguado então e dado depois uma explicação, né? Aqui eu tomo como referência um livro chamado Cognição Abdutiva, que é de Magnani, e também os estudos de Gabriel Sardi, um doutorando, ou talvez já doutor pela USP, que retoma, né, o Magnani para pensar a cognição abdutiva, né, que é o que eu vejo, inclusive, como método epistêmico apresentado aqui por Dupin, né? É, bom, sobre o conto e sobre essas minhas considerações, é isso, né? Pode ter escapado alguma coisa, como sempre escapa, mas a gente retoma depois na interlocução, né? E eu passo agora a bola para a Mariodete. Obrigada, Raquel, por nos introduzir, né, nesse conto do ponto de vista da literatura, né, e todo o esquema. Agora, ilustrou muitas coisas aí, né? O Lacan começa, gente, a trabalhar a carta roubada no seminário livro 2, o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. O Lacan está desde o seminário 1, quando ele foi expulso, né, da Sociedade de Psicanálise Francesa, ele começa, então,
com essa crítica, né, de o que se tornou a psicanálise depois do Freud, né? E a psicanálise, então, está caindo neste lugar de que uma análise é para adequar um sujeito à sua realidade. Então, o Lacan vai recorrer há uma série de outros saberes que não mais a psicanálise, né? Então, ele vai se associar até poderíamos trazer aquela célebre foto do Lacan, que ele está com Merleau-Ponty, Salvador Dalí e todos os intelectuais com quem ele era amigo, né? Então, isso vai ser colocado aqui também, essa questão dos matemáticos. Lacan vai estudar com os matemáticos, Lacan vai estudar a física, a literatura, né, a linguística do Saussure, para colocar a psicanálise em outro patamar, né? Não mais esse que ela estava caindo na época. Então, não é por acaso que ele utiliza esse conto, né? Porque o conto passa por aí, né? Por esta questão dessa matemática. Mas o que que o Lacan quer aqui, né? O eu, na teoria, ele começa lá no seminário 2 que são 10 anos antes dos escritos, né? Um é de 55 e os escritos de 66, 11 anos, né? Então, o que que ele vai destacar aí nesse texto que a Raquel descreveu aí bem detalhadamente, né? Que a carta, ela não é uma coisa só, né? O que que é afinal? Ele escreve lá no seminário 2, né? O que é afinal uma carta? Como que uma carta pode ser roubada? Ela pertence a quem quando ela foi roubada? Quem a enviou? Ou a quem ela é destinada? Exportador do quê? Isso que nós vamos ver hoje, né? A função do olhar, a função da escuta psicanalítica, nas repetições do significante. Porque o Lacan diz, né, e as posições que esses sujeitos se encontram, né? O Lacan diz que a carta é o único sujeito do conto. Olha só, né? Ela é o único sujeito. Todos os outros estão presos numa posição que fica, né, no embaraço ali, né? E nós vamos ver como é que isso se dá. E essa história dos jogos que aparecem no conto, o Lacan também está estudando aí o Turing, né? O Alan Turing, lá que está fazendo toda essa maquinaria aí, essa coisa maquínica da matemática que vai se dar na internet, né? Vai dar hoje onde a gente sabe o que deu isso, né? E ele vai usar o mesmo termo. Olha, ele já está estudando isso. Ele vai dizer que a cadeia significante é uma cadeia maquínica, né? Então existe uma maquinaria aí que o Lacan chamou então de instância da cadeia do significante, né? E então a Raquel citou, né, na questão da repetição. O que é, o que é que se repete nessa repetição? A repetição, vou colocar como questões aqui para a gente pensar. A repetição é uma impossibilidade de algo entrar na cadeia simbólica, né? Essa insistência da cadeia, né? O que que insiste? O que que repete? Quem é o portador da carta? Por isso que essa carta não é uma coisa só. Tá? Do começo ao fim do conto, a gente não sabe o que está escrito nessa carta, né? Não tem importância nenhuma o que está escrito lá. Ninguém nada é dito sobre o que está nessa carta. E ela se torna, então, o sujeito. Mas todos os outros estão numa posição em relação a essa carta. E quais
são essas posições? É isso que nós vamos ver aqui, tá? Então, a carta, o que significante é esse? A carta é um significante, né? E ela também está aí como objeto simbólico. Apesar de ela ser um sujeito, ela é objeto do simbólico, né? O que significa chamar essa carta, então, de significante, né? O importante que Lacan já está lendo Saussure, já está trabalhando com essa questão do significante e pondo a psicanálise, então, num outro campo, né? Não no campo mais desse sujeito que vai ser adequado. É um sujeito que está preso nessa cadeia de significante, né? E um elemento aí que carrega significado dentro de uma cadeia, dessa cadeia simbólica, não é? Porque a carta é que vai mostrar cada uma dessas posições, né? Ela não tem um conteúdo fixo específico, né? Isso que é interessante. Mas a importância dessa carta, né, vai ser dada pelo lugar que ela ocupa nessa trama, né? Entre os personagens, tá? É essa questão que é importante, né? O rei, a rainha, o ministro e Dupin. Cada um está numa posição diferente em relação à carta, né? Então, tudo isso o Lacan toma da literatura, por isso que eu li para vocês a questão da literatura, da importância da literatura nessa posição do sujeito, porque é a cadeia simbólica que vai mostrar que posição que a gente está, né? E, e ela demonstra como é que essa cadeia opera no inconsciente. Então, quando da formação de um analista, que nós estamos vendo no nosso curso, né, a formação do inconsciente, as formações do inconsciente, ela também passa por essa formação do analista. Como é que o analista vai fazer um diagnóstico? É tão interessante, né, que o que o inspetor, né, não o Dupan, o outro, né, o policial, ele diz, né, como a Raquel disse, ele vai minuciosamente verificar tudo. Pense bem se isso não é quando a gente vai ao médico. O que ele faz? Né? Quando você relata para um médico uma dor, um sintoma, ele vai te mandar fazer raio-x, ele vai fazer todos os exames, ele vai, né, eh, fazer toda uma leitura do corpo, do funcionamento do biológico, para ele poder dizer: ah, mas você não tem nada, né? Então, se você não tem nada, fazer por ti. E o Lacan vai colocar exatamente o campo daqueles que estão no campo da medicina como este sujeito que vai investigar tudo, né? E nós, analistas, estamos no lugar do PAN. O que a gente vai ver como analista? O que a gente vai escutar como analista? O óbvio, o lulante, né? Nós vamos ver outra coisa, de outro lugar, né? Então, é tão bonito isso, né? Que tanto no Seminário 2 como nos escritos, que o Lacan trabalha exatamente essas posições. Você, como analista, que lugar que você ocupa? Você ocupa o lugar do rei, da rainha, do ministro, do policial, né? Do Dupin? Qual é o lugar de um analista? É isso que o Lacan está perguntando com esse texto, né? Em que lugar se situa o analista? Naquele que vai vasculhar todo o sistema imunológico, biológico desse sujeito, né? E Lacan vai dizer: não, essa carta, qual é a relação desta carta com o desejo? A carta também representa o desejo e sua circulação no campo simbólico. Ela está sempre roubada ou deslocada.
assim como o desejo nunca está plenamente realizado, mas sempre em movimento. Então, essa carta representa todas essas coisas, né? A questão da repetição, repetição e destino, né? O que é o destino? Para a psicanálise não tem representação aí, né? A Lacan observa que o conto é estruturado em torno de uma repetição, como a Raquel pontuou, né? E essa repetição, ela se dá em duas cenas principais, tá? A primeira cena no gabinete do rei, né? Que está o rei, a rainha, né? E o ministro. A Vamos trabalhar isso aqui mais à frente, mas essas três posições, né? Os três tempos de uma análise, os três tempos lógicos, né? De quem vê, de quem não vê, né? E essa primeira cena no gabinete do rei e a segunda cena no apartamento do ministro, que seguem o mesmo padrão, que é isso que eu acho que a Raquel pontuou dessa repetição, né? Na primeira cena, a rainha tenta esconder a carta do rei, mas o ministro vê que ela está escondendo a carta, né? E, e rouba essa carta. Na segunda cena, o ministro esconde a carta, mas Dupin encontra e recupera, né? Essa repetição ilustra como os sujeitos estão presos a uma estrutura simbólica que determina suas ações, independente de suas intenções conscientes. Olha só, isso também nós vamos trabalhar, né? Eles não é a intenção consciente, mas o que está operando aí desses significantes, como é que eles podem manejar isso? Porque eles estão presos numa estrutura. Ela é a rainha, né? Ele é o rei, ele é o ministro. Então, eu não posso, dentro dessas estruturas que eu estou preso, nesses lugares, eu não posso tomar nenhuma atitude que vai, né, depor contra mim mesmo, né? Então, a gente vai ver como é que o Lacan vai associar isso à repetição do que o Freud chamou de compulsão à repetição, né? Que é um conceito que descreve como esses padrões inconscientes se repetem na vida do sujeito. E, na maioria das vezes, sem que esse sujeito perceba, né? Essa repetição, né? E é aqui que o Lacan está preocupado com esse rumo que a psicanálise se tornou aí depois do Freud, né? E está se encaminhando para adequar esse sujeito numa sociedade, né? O Lacan diz, não é esse o campo da psicanálise, né? Então, como é que ele vai trabalhar isso nessa ordem simbólica? Ele vai utilizar esse conto, então, para mostrar como é que nós estamos inseridos nessa ordem simbólica, né? Como é que essa rede de significantes, e aí ele pode se servir do Saussure, né? Maravilhosamente, o Freud não pôde, né? E ele pode, com a ajuda, né, dos linguistas, dos matemáticos, dos físicos, poder articular isso maravilhosamente bem, né? Como é que essa rede de significantes vai estruturar a linguagem e a cultura, né? A carta como significante, então, ela circula nessa ordem e os personagens assumem posições específicas em relação a elas, né? Vamos chamar isso, vamos brincar com essas posições, né? A posição do cego, daquele que não vê, a posição do vidente, né? Que é aquele que vê, ele está vendo e pode dizer daquilo que ele está vendo, e essa posição do trapaceiro, né? Alguém que faz, que vai brincar com isso. O rei não vê a carta. Então, se ele não vê a carta, que posição que está o rei? Na posição do cego. Ele não vê, porque ele está ali, né, numa conversa com a rainha e com o ministro. A conversa não tem nada a ver com essa carta, né? Ela é uma conversa outra que a gente nem sabe qual é,
né? E, a posição ali do rei é aquele que está conversando de assuntos com o ministro e a rainha está ali e ele não está preocupado com a carta, né? Quem está preocupado com a carta é a rainha, porque ela recebe a carta e não pode nem ler o conteúdo, ela simplesmente vira a carta, né? E o conteúdo da carta não se dá à rainha, não se dá ao rei e nem ao ministro. Então, a rainha vê que o rei não vê, né? Então, ela está nessa posição. Ela sabe, né? Ela seria o vidente. Ela sabe que o rei não vê e que e que o Dupin vê, mas ninguém sabe, continua não sabendo o conteúdo da carta. E o ministro vê que a rainha esconde algo. Então, há uma trapaça aí, né? Alguém que quer trapacear. Se a rainha esconde algo, né? Ela está dizendo que essa carta tem um poder. Se essa carta tem um poder, o trapaceiro é o ministro. Se eu me apossar dessa carta, né, eu vou saber qual é o poder que tem essa carta sobre a rainha. Portanto, eu também terei poder sobre a rainha. Veja que a carta não interessa. Interessa que se tem interesse para a rainha, eu posso manipular a rainha, né? Então, eu vou ser o sujeito que vai ter poder, tá? E o que que o Dupin vê? Né? O Dupin vê que o ministro. é, o Dupin vê o que o ministro não vê, né? E o que que ele está aí tentando fazer? Ele tem um discurso sobre isso, né? Ele quer, o Dupin quer restaurar a ordem. Ele quer devolver para a rainha, né, o poder que ela tem de rainha, deste lugar que ela ocupa na linguagem, né? Que é de rainha, que o ministro, ao sorrupiar a carta, ele retira da rainha o lugar dela de poder. É? Então, isso é a ordem simbólica estabelecida aí, né? O rei, a rainha, o ministro. Né? Bom, Lacan vai também trabalhar com a questão deste grande outro, né? Do grande outro são os lugares, né? Que é determinado por este grande outro. Ele enfatiza, então, que o sujeito é determinado na ordem simbólica por esse grande outro, né? No conto, né, o que que a gente percebe aí? Que os personagens eles têm um jogo aí, né, de posições, né? E que eles não controlam plenamente isso, porque da posição onde o sujeito está, ele não pode ver outra coisa. Tem a questão com a perspectiva, que a Lúcia trabalhou na quarta-feira tão brilhantemente. Espero que vocês vejam, ó, quem não pôde ver, veja, mas essa questão da perspectiva está ligada a essa ordem simbólica, nos prende a um determinado lugar, né? Como que é? Na psicanálise, o Lacan vai dizer que, que o sujeito é sempre afetado pelo inconsciente e pelo desejo do outro. E desejo é o desejo do outro, né? E a gente também pode pensar aí, né, que o Lacan já está estabelecendo desde o seminário 1 a questão com o real, o simbólico e o imaginário, né? Então, vamos pensar do ponto de vista simbólico, né? O que que essa carta representa, né? A carta representa o próprio registro do simbólico na teoria lacaniana, né? Ela é um elemento que vai estruturar essas relações entre os personagens e define suas posições subjetivas. Então, é isso que é o simbólico, né? O simbólico é o lugar estabelecido na linguagem, né? E o real? Como é que seria? Como é que a gente poderia ver
o real aí neste conto, né? O conteúdo da carta que nunca é revelado, né? O que sugere que há algo irrepresentável, que o Lacan vai chamar de real, que escapa à linguagem e ao simbólico, né? Não posso dizer o que está nessa carta, que eu não sei, né? Nem a rainha sabe, nem o rei sabe, que é o que menos sabe aí, né? É o rei porque ele está preocupado com outras coisas, com o reinado dele, né? Mas que o conteúdo dessa carta pode dizer algo sobre ele, né? E muito menos o ministro, que também não sabe do conteúdo, né? E qual é o imaginário que circula nesse conto, né? As relações de poder, aí que o Lacan vai trabalhar com o fio menos fi, né? As relações de poder e as tentativas de controle, né? Da rainha, que tenta controlar o conteúdo dessa carta, esconder o conteúdo, do ministro que quer revelar. Ele não quer revelar, né? Mas ele quer este conteúdo potente, ele quer essa carta que tem uma potência sobre a rainha e sobre o rei, né? E do Dupin, que não quer saber do conteúdo da carta. Ele não está interessado no conteúdo nenhum da carta. Ele está interessado em devolver a ordem simbólica, que o rei e a rainha possam governar de maneira tranquila, sem esse golpe que está sendo preparado, né? Esse golpe, quer dizer, para tirar o poder aí da ordem simbólica, né? Então, o poder do imaginário está na completude, neste lugar da potência e do que é potente e do que é impotente, né? Que se envolve, né? Que todos os sujeitos estão também, né? Presos nessa ordem imaginária, né? E ele se envolve em jogos de aparência e ilusão, né? Isso, o Dupin seria o analista. Perfeito. O Dupin está no lugar do analista. Porque quando o sujeito vem, a gente não está interessado nessa cartinha que ele tem para contar, né? A gente está interessado em que lugar que ele se coloca na ordem simbólica. Que lugar imaginário, em que lugar simbólico ele está? É? Como é que se deu a existência desse sujeito? Para quê? Como isso se deu? Né? Como ele relata isso? Ao relatar, a gente não sabe do conteúdo da carta dele. O analista sabe da posição desse sujeito. Por isso que isso é tão importante para o Lacan. Por isso que ele vai nos colocar num outro lugar. Por isso que o NUPAC, que é um núcleo de pesquisa em psicanálise, arte e cultura, a gente dá tanta importância para a arte, para a cultura, para a literatura, para a arte de modo geral, porque foi lá, o Lacan não foi ser amigo de médico e psicanalista, né? Da época. Ele era amigo do Picasso, né? Ele viveu com esses sujeitos que estavam em outra posição, né? Dizendo que a psicanálise não interessa esse conteúdo, interessa o que você vai fazer com ele, interessa a criação de um novo sujeito, né? A criação, né? Como lá, mas no final, o Lacan vai chamar de um sujeito que não está mais preso a esta ordem simbólica, que essa ordem simbólica deu uma existência para ele, né? Você é o Dupin, você é a rainha, você é o rei, você é o ministro, né? Essa ordem, essa existência, ela está presa nessa cadeia. E depois ele vai chamar isso de existência, que uma análise vai dar uma existência, ou seja, uma existência que não mais está presa nesta ordem de quem eu sou para o outro, né? Então, a função, como alguém já colocou aí, a função do analista, né, é o do PAN. O do PAN, ele representa bem essa função do analista, tá?
Então, como é que ele faz isso, né? Como é que a gente pode chamar aí o Dupin como analista? Ele assume o papel de quem decifra o enigma e recupera a carta, né? Sujeito, quando vem para análise, hoje eu acabei de receber, né, aqui um sujeito para uma entrevista que diz exatamente isso. Você pensa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Que eu não sei o que eu estou fazendo nesse lugar. Por que eu estou presa neste lugar? Essa foi uma demanda, né? Muito interessante, com um sofrimento, né? Então, Lacan compara o analista, né, na psicanálise, é este sujeito que vai desvendar os significantes que determinam esse outro. Por exemplo, é o analista que vai desvendar, né? Que o analista, através da sua posição de analista como objeto A, da sua escansão, do corte, né? E da ah, pontuação no desejo do sujeito, porque Lacan vai trabalhar no seminário 6 o desejo e sua interpretação. Então, o desejo é a própria interpretação que o sujeito faz, porque a interpretação que ele faz né, vai indicar o desejo, né? Como o Lacan vai trabalhar com outra literatura, que é o Diabo Apaixonado, né, do Casotti, que pergunta, que interpela o sujeito no seu mais íntimo, que é o que voi, que queres, né? Então, o Dupin entra neste lugar, daquele que interpela o desejo do sujeito. O que você quer? Né? Ele não age por interesse pessoal. Aí nós podemos citar outro seminário do Lacan, que é a ética, que é a ética da psicanálise, né? É a ética do desejo, né? Que vai interpelar, não pelo interesse pessoal, mas para restaurar uma ordem simbólica. Alguém fez aí, né, a pergunta sobre o significante, acabou de fazer isso, né? Não consegui ler totalmente, estou aqui embrenhada aqui na minha leitura aqui, mas é exatamente isso. A gente vai restaurar a ordem simbólica, não restaurando sintomaticamente, né? Mas vai poder pôr um significante novo, que é isso que é a função da análise. Não vai sair do significante, não. Todos nós estamos presos na ordem simbólica. Mas esses significantes, quando o sujeito diz eu sou, né? Ele diz eu sou a partir do que ele leu no desejo do outro, no grafo do desejo, né? Então, a função do Dupin é restaurar a ordem simbólica, mas pôr um significante novo, né? Assim como o analista trabalha para que o sujeito se reconheça a sua posição no campo do outro e pode pensar, né? Pode pensar quem sou eu, né? Como também vimos na palestra do Rodolfo, quando eu me pergunto quem sou eu, ou quem é esse eu, né? É, a gente, o sujeito aí comparece dizendo: onde eu penso, eu não sou. Então, esse eu sou, ele desaparece quando eu posso fazer uma pergunta. Para que eu faço aquilo que me prejudica? Esse sujeito é um objeto no campo do outro, né? Essas questões são fundamentais para o lugar do analista, né? O analista como objeto A, causa do desejo, né? Então, o Lacan vai utilizar, né, ele não vai pegar, né, ele vai trabalhar aqui o eu na teoria do Freud, no seminário 2, né? O eu na teoria do Freud. Então, quem é este eu? O Lacan vai situar o eu no campo do imaginário, no campo da completude, né? Então, quem é o eu aí, nesse conto?
Nós estamos falando de posição. Nós estamos falando de rei. Nem sabemos o nome do rei, nem sabemos o nome da rainha, nem sabemos o nome do ministro. Sabemos só o nome do Dupan. Não sabemos o nome do policial, né? Então, quem é esse eu aí? Hum? A carta roubada, ela vai ser utilizada brilhantemente, tá? Por Lacan, para dizer como é que esses significantes operam e determinam o sujeito, né? Então, por isso que eu trouxe a questão, né, do destino, né? É do destino, porque se algo está me determinando nesse campo do outro, né? Que destino vai ser esse? Para sair dessa questão do destino, né? E a consciência vai se tomar consciência numa análise da consciência de que lugar que eu opero, né? Da minha responsabilidade daquilo que eu me queixo, né? Então, é óbvio, esse conto, ele ilustra os conceitos de repetição, né? Da ordem simbólica, do desejo e da função do analista. De que lugar opera esse analista? O que que um analista escuta, não é? Se fizermos diagnóstico escutando somente o sintoma, que lugar que nós estamos? Não estamos no lugar de analista, estamos no lugar que ocupa já o psicólogo, o psiquiatra, do campo psi, né? Nós estamos em outro lugar. Não é pelo sintoma que a gente faz um diagnóstico. Fazemos um diagnóstico pela posição desse sujeito em relação ao desejo, né? Então, essa é uma metáfora poderosa para a teoria psicanalítica, né? E depois eu vou ler um trechinho para vocês dos escritos na página 18, para mostrar como é que o Lacan mostra essas posições lá, né? Então, essa análise do Lacan enriquece ainda mais o conto do Poe e é uma ferramenta poderosa para a gente, né? Oferecendo aí uma profunda, né, é, interlocução aí entre literatura e psicanálise. E o nosso projeto aqui, nós estamos num projeto com a doutora Lúcia, né, que é professora de História da Arte, doutora em História da Arte, que ela vai nos ajudar a trabalhar todos os artistas que o Lacan... É um trabalho hercúleo aí, né? É, todos os artistas que o Lacan utilizou para explicar o que é psicanálise. Então, por que que a gente tem que ficar usando outros campos que não sejam estes, né? E que podem dialogar muito bem com as questões fundamentais do que é o sujeito e o que é o inconsciente. No seminário 13, o Lacan vai trabalhar o que é o objeto da psicanálise. O que é o objeto da psicanálise? O objeto da psicanálise é o sujeito, né? Quem é o sujeito do conto do Poe? A carta. A carta é o sujeito. Portanto, essa relação que um sujeito pode ser objeto e o objeto pode ser sujeito, né? Bom, aí a gente poderia trabalhar mais disso que a Raquel falou, que ele cita o final, a apoteose, né? Um destino funesto. Se não é digno de Atreu, é digno de Tiestes, né? Essa frase é enigmática, né? Já faz a gente tentar o que que é isso, né? Quem não sabe o que é, porque ele não explica nada, né, disso. Essa frase faz referência, então, como disse a Raquel, à mitologia grega, né? E especialmente a tragédia entre os irmãos Atreu e Triestes, né?
membros da casa de Átridas. E essa casa, né, essa linhagem, ela foi marcada por vinganças e desgraças. Então, o Dupin é um sábio, né? Ele conhece tudo, ele conhece matemática, ele conhece literatura, ele conhece tudo. E provavelmente o Lacan se identifica com o Dupin, claro, né? Que o Lacan também, o que ele não sabe, ele põe um caderninho debaixo do braço e vai aprender. E ele não vai aprender com pouca coisa, né? Ele vai aprender com o melhor físico, com o melhor matemático, né? Vai ser amigo de todo mundo. Ele vai falar com Heidegger, ele vai falar com os filósofos, né? Então, aqui ele mostra, né, que o Atreu, né, por o, na verdade, o Atreu puniu o Tiestes porque ele descobriu que havia aí seduzido a esposa dele. E o que que ele vai fazer? Ele vai, né, mandar matar os filhos, olha só, né, do irmão e vai servir num banquete para o próprio irmão comer os filhos dele. Olha só, é uma tragédia mesmo, né? E quando o Poe põe essa referência, por que que ele faz isso, né? Ele sugere que o destino mencionado na história é uma vingança. Então, o que que quer o ministro? Ele quer se vingar, né? Ele quer tomar o poder ali numa crueldade. Quer fazer uma crueldade, né? Então, ele vai mostrar para o ministro, através deste conto, que o ministro deve saber, porque o ministro também é um letrado, ele não é qualquer um, né? Ele deve saber dessa referência e vai, então, claro, pôr ele também nesse jogo simbólico, né? Mas o que que é importante aqui para a gente? Muito importante também, é esses três tempos lógicos que eu já vou ler para vocês aqui, tá? O Lacan, então, vai fazer essa articulação dos três tempos lógicos, porque o Lacan diz que ele sempre quis ser lógico, mais do que psicanalista, ele é um lógico, né? Ele vai mostrar o automatismo de repetição através desses tempos lógicos, né? E como é que ele coloca isso, né? Ele organiza isso no texto de 1945, que é o tempo lógico e a asserção da certeza antecipada, né? Então, no primeiro tempo, Lacan vai dizer que o primeiro tempo é o instante de ver, né? É um momento da apreensão imediata, onde o sujeito percebe uma configuração, mas ainda sem conclusões formais. E aqui a gente pode colocar, né, a questão da rainha e do ministro. Nesse primeiro tempo, os dois veem, mas não sabem o que estão vendo. Nem a rainha sabe, porque a carta é para ela, mas ela não sabe o conteúdo, né? Que são os tempos da análise também, né? Quando o sujeito entra para análise, ele sabe que tem alguma coisa errada, mas ele não sabe onde que está, qual é o conteúdo, né? Então, através do Lacan, a gente chama isso de o primeiro tempo dele poder ver onde é que ele está, em que posição ele está nesse jogo simbólico, que lugar que ele participa desse jogo simbólico, em que lugar ele está no campo do outro. Então, é o primeiro tempo. O que que eu vou ver aqui? No segundo tempo, é o tempo para compreender, né? Que é o segundo tempo da análise. O que que vai se compreender aí? É um intervalo necessário para elaboração intersubjetiva, quer dizer, que lugar que eu ocupo, né? Porque para pensar, gente, é preciso sair desse lugar. O pensamento te coloca neste lugar, né? Que pensamento que é? Quem sou eu neste campo, quem eu era, né? Neste complexo familiar, neste mito familiar, né? Então, neste momento de compreender, o sujeito pode se dar conta de quem ele era para o olhar do outro.
porque é essa questão do olhar que atravessa todo o conto, né, Raquel? E o terceiro tempo lógico, que é o tempo da análise também, é que é o momento de concluir, que é um momento decisivo, né? Onde ocorre um corte nesse tempo, né? Antecipando essa certeza. Quer dizer, o que que isso quer dizer, né? Que no momento de concluir, eu vou ter que dizer algo sobre a minha posição de sujeito, né? Que é essa existência, né? Sair desta existência para o outro e criar um significante novo. Então, esses três tempos, eles estruturam a lógica da decisão e da passagem desse sujeito para um significante novo. E aí vai interromper, claro, essa repetição, né? A função é interromper essa repetição. Porque a repetição se dá, como nós trouxemos essas perguntas no começo, a repetição se dá porque algo novo não entra nessa cadeia simbólica. Então, se repete, o que se repete aí? É o significante que veio do outro. Esse automatismo de repetição, então, é o deslocamento do sujeito nessa cadeia de repetição que o Freud chamou, né? Que o Freud chamou de compulsão, né? Compulsão. E a pulsão, a gente sabe que ela está no campo do real. Então, se tem uma compulsão, ela não entra na cadeia simbólica, né? Porque o simbólico, né? Claro que a pulsão, a gente vai trabalhar isso depois, sujeito, né? Lá no grafo do desejo, né? Sujeito barrado, né? Em todas as suas relações com a demanda, porque aí entra a compulsão, a repetição do Freud, né? Então, essa compulsão vai retornar em determinadas cenas aí do conto, né? E retorna também no sujeito, muitas vezes de forma traumática, porque aquilo que não pode ser dito, né, é repetido no campo do real e vivenciado sintomaticamente no corpo, que o sintoma nada mais é do que uma metáfora dessa releitura daquilo que não pode ser dito, né? Independente, isso que o Lacan é importante para o Lacan, viu, gente? Independente da vontade consciente do sujeito. Independente desse eu. Porque o sujeito pergunta o que que eu estou fazendo aqui, né? Então, o Lacan vai aprofundar esse conceito ao situá-lo no campo do simbólico, ligado a essa insistência na cadeia. O que que insiste aí? Bom, se a gente articular isso a estes tempos lógicos que foi citado aqui, a gente vai perceber que essa repetição ela se dá por esse deslocamento nessas posições desses sujeitos dentro da mesma estrutura, né? Então, são três olhares aí mencionados pelo Lacan. Três, né? Então, aquele que vê, aquele que é visto e aquele que supõe não visto, né? Então, por isso que o olhar é importante aí na posição, né? E podem se revezar, eles se revezam. Os sujeitos passam por essas posições ao longo desse circuito repetitivo, né? Então, no instante de ver, o sujeito A ocupa a posição do observador. Quem é esse sujeito A no conto, né? É o sujeito do ministro, né? Ele está observando essa carta,
né? Ele está vendo essa configuração aí, que essa carta está sendo, ela não, ela está em cena, mas ela não pode ser lida, né? Então, no segundo tempo, o sujeito que entra em cena aí, né? Aliás, no primeiro tempo é a rainha, né? Não é no primeiro tempo é a rainha que vê isso. No segundo tempo que entra em cena, que é o ministro, que é um novo observador, enquanto que o sujeito passa a ser observado. Ele olha a carta, olha o interesse da rainha pela carta, né? E passa neste olhar dele para um outro objeto, né? Então, no terceiro tempo é o tempo da decisão, né? Que vai poder fazer romper essa estrutura. Ele rouba a carta, né? Então, no longo desse tempo, a gente vai ver isso. O Lacan vai explicar isso melhor aqui, ó. Vou ler para vocês. Aqui algo que eu não disse e que o Lacan trabalha aqui na página 19 dos escritos, ele diz: a verdade aí revela sua ordenança de ficção. Olha só, a ficção como verdade. Eu até escrevi um texto sobre isso, tá lá no Instagram, quem puder reler isso. A verdade como ficção. Então, o que que essa obra de ficção aqui vai nos revelar, né? Ó, isso aqui está na página 17 dos escritos. Não sei, essa edição aqui é nova, a minha antiga, acho que tem outra página, mas vocês vão achar ela lá, né? O primeiro, ele coloca aqui, esse olhar supõe dois outros, que ele reúne numa visão da abertura, deixada em sua falaciosa complementariedade, para se antecipar à rapina, né? Oferecida nesse descobrir. Três tempos, portanto, ordenado três olhares, sustentação por três sujeitos, alternadamente encarnados por pessoas diferentes. O primeiro é o de um olhar que nada vê, é o rei e a polícia. O segundo, o de um olhar que vê, que o primeiro nada vê, se engana por ver encoberto o que ele oculta. É a rainha e depois o ministro. E o terceiro é o que vê desses dois olhares que eles deixam a descoberto. O que é para esconder, para que disso se apodere quem quiser. É o ministro e, por fim, do PAN, né? Então, tá aqui esses três tempos que nos interessam e que a literatura antecipou isso para o Lacan, né? Dando para o Lacan, né, toda esta magnífica interpretação do que é uma análise, né? E ele extrai isso da literatura, como falou Raquel, tá? Bom, com isso, gente, eu agora abro para vocês aí fazerem as perguntas do que vocês leram, do que vocês entendem, e também para a Raquel nos dar uma ajuda aí, se esclareci, compliquei mais do que, do que esclareci, né? Então vamos lá? Já tem aqui para começar quebrando o gelo, né? Muito Uhum. legal, né? Primeiro, assim, como é enriquecedor essa interlocução, né? Como rever o conto à luz, né? Da psicanálise. O Bruno Xavier, ele deixa uma mensagem assim no chat. Do Pan seria o analista, então, e a Maria Odete acabou explanando sobre isso, né? E ele pergunta, Uhum. então, uma análise não busca substituir o significante, mas sim dar um sentido singular a ele? Né, se o Bruno quiser, de repente, complementar, mas eu acredito que a Maria Odete, ao longo, depois que você fez essa pergunta, Bruno, eu senti que a Maria Odete foi falando cada vez mais de como ocorre justamente essa substituição do significante, não é, Maria Odete? De que esse significante que marca a repetição, então, cai em determinado momento nessa passagem dos três tempos lógicos, né?
E surge então um novo significante. Eu não sei se é isso que o Bruno tá, né? Isso, Bruno, ele falou assim, esclarecido. Bom, que bom. É isso nos situa em outro campo, né? Apesar da gente estar no campo psi, a gente não é, né? Não é deste lugar que a gente escuta. Não é Uhum. do lugar da ciência, não é? A ciência estaria, a ciência médica e psiquiátrica, ela estaria no lugar deste policial, que ele é um investigador, ele conhece tudo, ele conhece as minúcias, né? Ele não é qualquer policial, ele faz parte da corte do rei, né? Ele é um sabedor do que ele está fazendo. E é o campo da ciência. A medicina, eles sabem muito, né? Cada vez mais a medicina está apta a fazer diagnósticos precisos, e a gente precisa dela, né? Mas o nosso campo não é esse. Não é que é melhor nem pior. O nosso campo é outro. A gente não vai escutar um sujeito como um médico escuta. Ele precisa escutar o que esse corpo está dizendo. Mas, Nós não escutamos o corpo. sim, me fez lembrar, inclusive, uma passagem do Ginsburg falando também sobre a medicina, né? Falando, por Sim. exemplo, de casos de que sujeitos vão apresentar, enfim, não me lembro exatamente as palavras dele, mas a ideia é no sentido de que um médico medica algo para alguém, não significa que essa mesma medicação vai dar certo para outra pessoa. Tem isso também, né? Sim, é a questão da Da questão singularidade, da é. E às singularidade. vezes tem que voltar mesmo ao médico, mudar a medicação, mudar porque aquilo ali não funcionou, né? E os médicos sabem disso. Né? Uhum. E hoje, cada vez mais a medicina, eu recebo várias pessoas indicadas por médicos que dizem: Ó, isso aqui a gente verificou que não tem nada, você precisa ver em outro lugar, vai procurar um analista. Eles mesmos falam isso, né? Porque se identificou no orgânico algo, esse médico pode operar, né? Ele pode operar ali, tirar, fazer o que é da ordem da medicina, mas o Lacan está dizendo, né? E o Lacan era médico, né? Então, ele está dizendo, ó, o nosso lugar de analista não é esse. Para isso já tem os médicos, para isso já tem a psicologia, para isso já tem gente muito capaz operando, né? Então, em que lugar que nós vamos operar? Né? E ele fala isso, que o psicanalista opera, não com bisturi. O analista opera com palavras, né? Muito legal. O analista opera com palavras, né? E o sintoma começa a se desfazer, enfim, não sei se posso falar assim, mas quando a palavra é dita, né? Você fala que algo ocupa o real que acomete o corpo vira sintoma, né? Até que é dito e isso se reconfigura. Bom, na sequência do Exato. chat, a Nina também se manifestou. Se a Nina aqui, eu tô vendo que ela tá com a câmera aberta. Você quer falar, Nina? É, bom dia a todos. Então, Bom dia. e no caso, eu fiz mais ou menos uma relação como se o analista fosse do PAN e devolvesse a carta, que seria o significante para a rainha, de uma outra maneira. E aí a rainha já é uma outra pessoa nesse momento, quando ela está recebendo a carta, e aí ela age de uma maneira diferente. Ela vai fazer o que ela quiser com esse significante novo que foi devolvido pelo analista. Acho que é mais ou menos isso, né? Ena, Resumo, que resumo contribuição, bem. muito obrigada. Muito obrigada, é isso mesmo. Eu adoro esse momento, esse momento que esclarece o que é que vocês entenderam aí e contribuem. Você está me dando um significante novo aí, está colocando para a gente, está retribuindo, é isso aí mesmo. Foi lindo isso que você disse. É isso. Ele pode devolver para o sujeito, né? Olha, o que importa para você é o teu simbólico. Você vai fazer o que se quiser. Eu não estou nesse lugar de julgamento, né, Nina? O do PAN não está no lugar de julgamento se aquilo a carta é do amante, se a carta é de alguém que vai conspirar contra o rei. Eu não estou neste lugar de julgar a tua posição de sujeito. Eu estou no lugar de dizer você tem direito a essa posição. O que que você vai fazer?
Você não é objeto do outro. Você não é objeto do ministro. Você é sujeito. Tome, faça o que você quiser com ela. Adorei isso que você falou, Nina. Obrigada. Vamos Bruno, você lá, quer. gente? Bruno quer se. Bruno também escreveu, né? Você quer falar, Bruno, ou quer que eu continue lendo? Não, é Quer abrir a que câmera? a Maria Odete estava falando sobre essa questão da medicina e da psicanálise, e aí eu faço medicina, né? E aí eu achei interessante, justamente porque eu li uma vez em algum lugar que eu não me lembro onde, que foi mais ou menos isso que eu escrevi aí no chat, que aquilo que foi causado pela palavra só pode ser tratado com a palavra. Então, meio que Perfeito. significa esse sim, né, sobre o simbólico. Isso. Muito bem. Continue nos seus estudos, Bruno, porque nós precisamos da medicina, né? E ela é fantástica, não é nada contra. Mas se foi causado pela palavra, é somente pela palavra. Isso é do Lacan, né? Isso é do Lacan, com certeza, tá? Então, é isso que ele mostra, que a palavra é um significante, né? E esse significante não significa nada, né? Mas é porque é isso, né? Circula, não é o conteúdo que é importante, né? É que eu não me dou conta do significante. Eu não me dou conta do que ele significa. Então, se eu não me dou conta de algo que me coloca num lugar como, que me coloca numa posição, né? Eu não sou um sujeito. Eu estou ali como um objeto, né? E ao devolver isso para o sujeito, ele pode se apropriar dessa existência, né? Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada mesmo. Agora o Alguém Diogo. mais? Pode falar, Diogo. O Diogo levantou a mão. Obrigado. Eu levantei a mão aqui, obrigado pelas brilhantes considerações sobre o conto. Eu gosto muito desse conto, gosto muito de Edgar Allan Poe. É, mas eu fiquei pensando o seguinte: quando o Dupin vai devolver essa carta, ele o faz mediante um cheque. Se não fosse o cheque, Sim, ele não muito bem. devolveria. Fazendo uma analogia com o processo de análise, né, o Uhum. analista também cobra, né? Nós estamos inseridos nesse sistema capitalista e é preciso que, para o analista devolver algo, é preciso que haja uma troca, né? Essa troca está na ordem simbolicamente está na ordem do capital, né? Porque se não houvesse essa troca, seria um caso de apropriação, né? O analista acabaria se apropriando do sintoma ou, enfim, dos significantes do, do seu paciente, do seu analisando. A gente pode pensar nesse cheque como uma espécie de resto, um objeto que resta aí, e é isso que permite aí que ocorra essas transferências entre paciente e analista? Olha, muito interessante isso. Você vê, é que tem tanta coisa para se pensar em relação a isso que escapa também da gente, né? E graças a Deus que escapa mesmo, né? Porque é essa articulação do real, do simbólico e do imaginário que vai escapar mesmo. Mas é interessante disso que você traz, com a questão do dinheiro na análise, né? Porque é uma das questões que a gente trabalha no curso. O tempo todo, o que se paga, né? O que circula aí com essa relação. Você coloca muito bem quando você diz que estamos inseridos nessa ordem simbólica. O dinheiro o dinheiro tem uma face real, uma face simbólica e uma face imaginária, né? Então ele vai operar com certeza nessa análise, não é? Se paga para aceitar perder. O que eu vou perder com isso? Eu vou perder o meu lugar como objeto no campo do outro. Não é? Então, o dinheiro é fundamental para uma análise. O Lacan até atendeu pessoas de graça. A gente atende também, né? Se for necessário. Mas aí tem um contrato da análise.
O contrato da análise, ele também está estabelecido nesses 3 tempos, né? Então, você vê como é importante a questão do real, simbólico e imaginário, porque ele também tem esses tempos, né? E são 3, sempre. O conto fala dos 3. Na análise, tem os 3 tempos da análise e tem os tempos também desse dinheiro na análise. O que ele significa na entrada de análise? Como você pergunta, do resto, claro, porque o resto é a causa do desejo, né? Se não houver, se não entrar numa análise como causa do desejo, né? O analista aí é a causa do desejo, né? Então eu vou pagar para este analista porque eu suponho que é o sujeito suposto saber, né? Que eu suponho que esse analista saiba alguma coisa. Porque também por isso que eu chamo lá o Dupan, né? O Dupan é o melhor né, sujeito que eu posso pagar naquele momento para desvendar este mistério. Então, eu não vou a qualquer. Quem procura, gente, análise para saber quem vai cobrar mais barato? Se me ligam perguntando, mandam mensagens, quanto você cobra? Eu já não tenho vontade nenhuma de responder isso. Eu digo, venha para uma entrevista, não te cobra essa entrevista, porque eu quero saber qual é o desejo. Se você está procurando um analista pelo valor, não sou eu que você está procurando, não é um analista que você está procurando, né? Então, é interessante essa questão do dinheiro e importante, não só interessante, porque ela estabelece isso, né? Você está colocando qual é o meu desejo, qual é a causa do desejo, né? Então, primeiro momento é o analista, e no lugar do suposto saber, que vai devolver esta carta para o outro e vai dizer: olha, eu não sei nada, quem sabe é você, quem sabe é seu inconsciente. Eu só sei da teoria, eu só sei da técnica, mas do seu inconsciente, quem sabe é você, né? E esse aqui é o analista do PAN, que vai devolver isso para ele, né? O analista sai do lugar do mestre, do sujeito suposto saber, e vai dizer: fale, diga. Diga tudo que passar na sua cabeça sem nenhuma restrição, que é a regra fundamental da análise. Mas que para isso tem que ter esse suposto saber, que é a transferência, né? Então eu pago de primeira para saber, né, o que esse sujeito vai dizer de mim. E esse sujeito está no lugar do objeto A, que é o analista, da causa do desejo, que vai dar a resposta. Olha, a carta está com você. Vamos ler ou não vamos ler? O que você vai ler aí? Né? É complexo isso, viu? Mas ela passa por isso tudo que você está. A sua pergunta é muito boa e faz a gente pensar tudo isso, né? Do campo do real, onde é que está o analista, que lugar que ocupa esse analista. Se o analista, você vai lá no médico, vamos pensar aí de novo no médico. Você vai lá no médico e diz para ele: eu estou com essa dor aqui, quero acabar com essa dor. Ele vai dizer para você: tá bom, vamos retirar essa dor, vamos fazer isso. Ele está no lugar do mestre, ele precisa saber disso. Ele precisa ocupar esse lugar. Porque se ele não souber, nós estamos perdidos, né? Mas o analista não. Se o analista ocupa esse lugar, ele não está devolvendo a carta para o sujeito. Ele está dizendo: eu sei, fique aqui porque eu sei. Então pague, porque eu vou te dar esse saber. Isso não funciona. Isso não funciona na análise, né? O analista aí não é analista e ele está colocando o sujeito numa posição de objeto, né? Temos que fazer. O Lacan tem uma frase que é muito interessante, que pode ser lida de 2 jeitos. Pela sua posição de sujeito, você é responsável, né? Então, o analista vai dizer isso. Pela sua posição de sujeito, é você que é responsável. Mas quando o analista faz corte, o corte, a escansão na sessão, ele também está dizendo: pela posição de sujeito, eu também sou responsável. Porque o sujeito não comparece na análise. Quem comparece é o sintoma, é a sua posição ali. Quando a gente faz o corte, um sujeito pode vir à tona. Porque onde você vai fazer o corte?
você vai fazer um corte nos atos falhos, nos lapsos, né? Nos enganos desse sujeito. Então, quando a gente faz esse corte, o sujeito do inconsciente aparece. Eu digo, né? Ah, não era minha mãe. Mas não era, né? E aí o sujeito pode pensar, pode se perguntar, era ou não era? O que que está aí? Aí aparece um sujeito. Não um sujeito que tem um pensamento, mas um sujeito que pensa e se pergunta pela sua posição de sujeito. Tudo bem, Diogo? Obrigada, viu? A gente fica até meio sem palavras, né? Assim, tem que usar, né? Porque Uhum, é uh, justamente isso, uhum. né? Assim, eu já falei isso para a Maria Odete várias vezes. Assim, a gente às vezes fica muito tempo nessa questão que se repete e que se torna um grande problema para chegar no que é simples. Lembrando também, né, do que fala o do Pan, no simples no sentido assim, não no simples simplicidade, não de um ponto que, caramba, por que que eu não vi isso antes, né? Tava aqui, é isso, né? Nesse sentido dessa erupção, né, desse simples, que não é tão simples, obviamente, né? Mas alguém, gente, podem ligar os microfones e dialogar conosco. Mariodete, eu tenho, na verdade, eu fiz um apontamento aqui, porque pensando a clínica, né, e essa posição que o analista quer ocupar, ou quem está se formando analista quer ocupar, e queira sim, queira não, essas perguntas surgem, né, que eu coloquei aqui, como levar então o sujeito a esse deslocamento subjetivo, né, essa mudança subjetiva, passando por esses tempos lógicos, a vislumbrar ele essa repetição que sustenta o seu sintoma, né? Em que lugar, que levar ele a ver esse lugar imaginário que ocupa o tempo todo, enfim, né? Como transformar algo do real em simbólico, né? Pergunta assim como alguém que, de repente, assim, na posição de analista, se depara com um sujeito, por exemplo, que tem uma neurose obsessiva, né? Uma neurose que existem, claro, esses sintomas que se dão e que permanecem inconscientes, né? Agora, já no caso da neurose obsessiva, em determinado momento o sujeito pode se ver no sintoma, é isso que eu quero dizer, né? E aí ele tem já uma dimensão ou uma nuance de consciência do que é essa repetição e de como esse sintoma afeta a vida, né? E aí, né? Não sei, eu acho que você já falou muito Não, disso e a gente, né? é porque, você vê, como nós estamos presos no diagnóstico pelo sintoma, não é? O diagnóstico não é pelo sintoma. Claro, um neurótico obsessivo ele já sabe, né? Por quê? Porque o sintoma dele é o desejo ligado ao impossível. O neurótico obsessivo sofre no pensamento, né? Porque não é um neurótico, né? É obsessivo. É um sujeito que sofre de uma neurose obsessiva, né? Então, por que ele sofre de uma neurose obsessiva? Porque é esse pensamento, tá no pensamento, né? E um pensamento que liga a um impossível de sair dessa repetição, né? E já numa neurose, né, histérica, você tem um desejo ligado a um impossível. Freud dizia que a histeria é um sofrimento pela reminiscência, né, pelo aquilo que se repete também, né, mas que eu não posso sair dessas lembranças de insatisfação desse sujeito. E nós temos aí o desejo prevenido na fobia. Então, o analista faz o diagnóstico através dessas posições. A gente tem que sempre pensar nisso, senão a gente vai fazer as perguntas no lugar errado, né? Que é o que o Dupan fala. A pergunta, ela precisa também ter uma elaboração. Por isso que o analista
toda sessão o analista pergunta pelo que foi. O que queres? Pela sua posição de sujeito e não de objeto. Senão eu vou dar resposta por que você é um neurótico obsessivo, por que você é uma histérica, porque você tem fobia, né? Eu vou dar uma resposta a isso. Não, isso não é nada, é porque você tem TDAH, é porque você tem. Não é isso, né? É como que opera o desejo, né, nesse sujeito. Se ele não pode se dar conta do seu desejo, em que posição ele está? Por isso que as posições do rei, da rainha, do ministro, que posição que você está? Que você não sabe do seu desejo. E por que o desejo tem que ser impossível? Por que o desejo é insatisfeito? Né? Se o desejo é insatisfeito, que é o que mostra o conto, né? Se dependendo do lugar que eu tô, eu não posso ver outra coisa. Eu só posso ver aquilo, né? Se eu não sair deste lugar, eu não vou ver outras possibilidades. Eu não vou pôr aí um significante novo, porque não posso. Eu estou sempre insatisfeita, eu estou sempre no impossível, ou eu estou sempre me prevenindo. Olha só, se prevenindo de algo que possa acontecer. Como vai se prevenir do novo? O novo eu não sei o que é, né? Passa por aí. Por todas essas coisinhas que nós fazemos enquanto analistas e escutamos enquanto analistas. Chegou mais uma mensagem aqui no chat da Gabriele. Quer que eu leia, Gabriele? Você quer falar? Eu posso falar. É, tá dando para me escutar bem? Fala assim. Sim, Bem, bem. Ok, então eu tô me familiarizando agora com o ensino lacaniano e ultimamente tenho me debruçado sobre o conceito de repetição. Então, tem um livro da Colette Solé em que, na verdade, não é nem ela que faz essa separação, é o Dominique Fingerman, que separa a elaboração do conceito de repetição em Lacan em dois tempos. Um primeiro tempo, né, que coincide é, com o seminário da Carta Roubada, onde o Lacan fala de uma repetição simbólica, e um segundo tempo que se inicia a partir de 1964, né, quando ele traz algo de novo sobre a repetição, né, e fala da repetição enquanto repetição uma vertente que ele chama de autômato e outra vertente que ele chama de tiquê, né? perfeito. Então, te ouvindo falar, né, sobre Uhum. o tempo de concluir, né, sobre essa parada do automatismo de repetição e o surgimento de um significante novo, né, me veio essa questão, né, que embora haja assim, uma separação, 8 anos separando o seminário sobre a carta roubada e o seminário 11, né, me veio essa questão, né, esse surgimento do significante novo teria algo a ver com esse encontro do real que o Lacan fala no seminário 11, né, essa repetição de quê? Né, que cria algo novo, que traz algo novo. Sim, veja, é importante você tratar. A gente está aqui no 55, né? No seminário 2, depois 66 nos escritos, e aí você está trazendo o seminário 11, né? Que são o seminário 11, ele trabalha com os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, né? A repetição, o que é o inconsciente, a repetição, a pulsão e a transferência, né? Perfeito, lá ele vai trabalhar na questão da repetição como um conceito fundamental da psicanálise. Olha só, que fantástico isso, né? Esse conceito fundamental, aí ele vai poder dividir isso em psique e automaton, né? Aí ele vai trabalhar outro campo que vai fazer esse significante novo, não é?
de mostrar de outra forma. E você traz bem isso. A gente vai trabalhar com este conceito do Lacan quando a gente chegar no seminário 11, né? Que trazer essa repetição, como eu coloquei para vocês, o que não entra na cadeia? O que se repete nessa repetição? É claro que daí ele vai colocar essa repetição neste campo do real. O que se repete? Né? Então, isso tudo é pergunta para a gente pensar até para um outro encontro, tá, Gabriele? Mas continue nessa questão, porque essa questão da clínica. Para que o sujeito repete? O que ele repete? Da onde vem isso? Né? E o real, aí nós vamos ter essa questão da pulsão, da compulsão à repetição, da questão do sujeito na sua demanda, né? No tem que, né? A demanda, ela está ligada aos tem que eu li lá, né? Como demanda, como ideal do outro, e a resposta que eu vou dar para este outro. E as respostas são sempre enganosas, né? As nossas respostas são sempre fantasmáticas, porque a partir dessa articulação com a demanda, eu vou dar uma resposta que o Lacan vai chamar, né, do matema da fantasia, ou do fantasma, fantôme, como os franceses gostam de chamar, né? Então, essa resposta vai ser dada no matema da fantasia, que está lá já articulado no grafo do desejo do Lacan, que ele trabalha aqui também nos escritos. Tá bom? Muito obrigada pela sua pergunta e espero ter contribuído em alguma coisa aí com ela. Eu não quero me aprofundar muito nisso, senão nós vamos ficar aqui mais umas 2 horas, tá? Mas ótima sua colocação, contribui muito aqui para o nosso pensamento, sim. Gente, mais alguém? Mais alguma pergunta, alguma colocação, comentários? Então, então talvez, né, podemos encaminhar para o fechamento, né, Maria Odete? Sim, podemos. Vai ficar gravado, nós vamos colocar lá no grupo. Quem não assistiu pode ver depois. E também podemos contribuir. Hoje eu coloquei lá para vocês, nosso site estava com um probleminha e a gente está reformulando, né, Raquel? Provavelmente daqui uns 15 dias já estará pronto, mas eu coloquei para vocês um e-mail para quem se sentir mais confortável de mandar as questões por e-mail e até mesmo pelo WhatsApp, tá? Podem mandar, enviar para os nossos próximos encontros de literatura e psicanálise o que vocês gostariam de que fosse trabalhado. E então, por hoje, eu encerro, agradecendo muito a participação de vocês, uma participação de alto nível, né? Obrigada por todos, Maria obrigada, Raquel. Odete, eu acho, eu tô aqui pensando, estava preparando e escrevi peguei um trecho do Guimarães Rosa, eu acho que entra e cabe para esse fechamento, né? Já que a gente começou com literatura, fechar e falando de Hum, olhar, né? Tem um momento em que Reobaldo diz, ó, o Senhor mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, encontrando novos significantes, né? Afinam ou Isso, desafinam, né? isso, ouvir a ser. O Que o vir a Lacan ser. vai utilizar, né, do Heidegger, né? Lindo, lindo. Beijo para todos e Obrigada, todas. gente. Bom sábado. Tchau. Obrigada. Bom sábado para todos.